Quando os ponteiros se encontram e que nós ouvimos as 12 badaladas. A hora que se anuncia é meia-noite. Uma hora em que tudo pode acontecer, inclusive nada. Mas hoje, muitos acontecimentos. Vamos à história de hoje. Rádio Emoção. Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, meu nome é Michele e hoje, meu amigo, eu quero contar para você a minha história da meia-noite. Você sabe que a minha vida toda eu fui evangélica, quer dizer, a minha família, ela é evangélica. A família Sena inteirinha é evangélica. Eu sou morador em Natal, Rio Grande do Norte, e isso tudo aconteceu na minha igreja. A minha igreja, aliás, estava lotada aquele dia, como, aliás, era de se esperar, porque era o dia do batismo. Pelo menos umas 40 pessoas, não estou exagerando não, pelo menos umas 40 pessoas estavam na igreja para que fossem batizadas. Fora as que, tomada de uma inquietação sobrenatural momentânea, ali na hora, elas decidem fazer o mesmo. Eu não sei se você já foi, Paulinho, em algum batismo na igreja evangélica. Funciona assim: o pastor orienta, as pessoas que virão para o batizado, elas vêm vestidas de branco, normalmente é assim, elas são já preparadas, e na hora é que o batismo vai acontecer, elas são mergulhadas nas piscinas, enfim, aquilo tudo, a liturgia é essa. No entanto, ali na hora, muitas pessoas que não foram para serem batizadas, elas são tomadas pelo Espírito Santo e decidem na hora: não, olha, eu também, pastor, eu não vim aqui para isso, mas eu quero ser batizado nas águas. E o pastor não nega. Quando isso é uma coisa verdadeira, natural, o pastor não nega. A liturgia, que sempre acontecia em dias assim especiais, nesse dia, nesse domingo, se fazia do mesmo jeito. Era rigorosa, com todos os hinos pedidos voltados para esse aspecto, sabe? Toda a igreja voltada para o dia do batismo. O cuidado no processo onde o velho eu morre, era assim que ensinava o pastor, né? Onde o velho eu morre e a nova criatura emerge, nasce uma nova criatura no pós-batismo. Exatamente assim, emerge das águas. Sempre era o ponto alto desses dias. Os tanques, grandes e de frente para todos, estavam preparados para receber aqueles que buscavam uma nova vida. E esses já se encontravam devidamente trajados, para a ocasião. Uma leve roupa branca. Os líderes religiosos, quando eu digo os líderes, estou falando dos pastores, eles guiavam tudo ali na comunhão do Santo Espírito, que emanava forte daqueles que estavam ali presentes. Um de cada vez saía de uma sala que ficava ao lado esquerdo do tablado e se dirigia para o tanque, onde se encontrava o cooperador responsável pelo batismo. Esse que, com uma das mãos, segurava a parte superior da cabeça daquele que seria mergulhado nas águas, ou seja, batizado. Dizia o pronome pessoal, eu, seguido do próprio nome, a pessoa que falava, eu, fulano de tal, eu, fulano de tal, e em seguida completava dizendo, o batizador completava dizendo, eu lhe batizo
em nome do Senhor Jesus Cristo, e assim submergia a pessoa que irrompia as águas num segundo. Era assim. Esse é o batismo nas águas da igreja evangélica. E tudo transcorria de maneira normal, como de hábito, como de costume. Um a um era batizado e restavam poucos para concluir o batismo do dia, quando chegou a vez daquela moça. E é daquela moça que eu quero falar. É sobre ela a minha carta da meia-noite. Chegou a vez daquela moça. Não era uma moça qualquer. A moça devia ter pouco mais de 20 anos, nova, jovem, pouco mais de 20 anos. Seus cabelos eram negros e compridos. A pele da moça era branquinha, alva. Seus olhos estavam num tom escuro, inclusive diferentemente daqueles que tinham sido batizados antes dela. Os passos daquela moça eram passos arrastados, muito lentos. E não havia a expressão habitual que comumente se percebe naqueles que experienciam a graça santa. Os cooperadores da obra, que guiavam o batismo, tinham conhecimento do que se tratava, assim como alguns dos vários que assistiam ali também. E a comunhão necessitou de ser aumentada. Essa moça da qual eu falo, a moça em questão, que é o motivo pelo qual hoje eu te escrevo, essa moça, eu falei que ela não era uma moça qualquer, porque nós já sabíamos, aquela moça ela vinha de uma seita diabólica. Era o que todo mundo comentava. Olha, ela era seguidora de Satanás. Ela acabou se convertendo, acabou vindo para a igreja, pediu para ser batizada nas águas, mas era de uma seita demoníaca, uma seita de Satanás. Mas, graças a Deus, se decidiu a abandonar esse mundo das trevas, esse mundo da maldade, esse mundo da magia negra, e ela se converteu. Faz já algum tempo, faz alguns meses. Muito dessa conversão aconteceu por conta da visita dos irmãos aqui da igreja. O pessoal descobriu, ela mora lá, vizinha de uma das nossas irmãs. O pessoal descobriu e resolveu resgatar essa alma. E acabou, sabe, por sentir a necessidade de selar o seu espírito nas águas. Ela sentiu isso, partiu dela. Que bom, né? Que bom. A igreja, portanto, isso era um motivo de alegria para a igreja. Era um motivo de festa para a igreja, quando você conseguia recuperar uma alma para Jesus. Porém, diferente das pessoas comuns, aquela moça, ela tinha sido uma serva dos demônios. Ela tinha sido uma serva dos demônios. E eles, os demônios, não queriam perder nenhum dos seus servos nessa guerra da luz contra as trevas de jeito nenhum. Haveria um embate. O embate era ferrenho. As orações e súplicas na igreja foram elevadas. Era o que podia e devia ser feito, porque a obra é feita por graça e amor, e não por força e violência. Isso a gente aprende desde que você entra para o mundo evangélico. A obra é feita por graça e amor, e não por violência. Sendo assim, o caminhar daquele que mergulharia nas águas deveria ser por conta própria. Ninguém pode. Você sabe que numa igreja evangélica, ou pelo menos na minha igreja evangélica, se houver alguma outra diferente, por favor, eu peço desculpas. Mas hoje eu estou aqui para levar um pouquinho também de informação. A pessoa batizada tem que caminhar com os próprios pés e pernas. Ela tem que ir por vontade própria, não pode ser carregada no colo. Você não pode. Para batizar uma pessoa nas águas da minha igreja, você não pode carregar uma pessoa no colo. Ela tem que ir caminhando, porque ela quer. Então tem que ser da vontade da pessoa. E não pode ser forçado por nenhum colaborador da igreja,
nenhum cooperador da igreja, nenhum irmão, nenhuma irmã, nada. As forças malignas usam todo o poder que elas têm. Você sabe que a força maligna recebe uma permissão. Você sabe que essa permissão vem do próprio céu. Isso é uma coisa muito complexa para eu tratar numa carta, assim, de maneira simples. Então eu tenho medo de causar alguma confusão. Então eu estou escrevendo com muita responsabilidade a você. Eu, Michele, estou afirmando, olha, as forças malignas, elas têm uma permissão para atuarem ali. Mas não é a igreja? Sim, é a igreja, mas elas têm uma permissão. Mesmo sendo um templo santo, elas têm uma permissão. Só que é uma permissão limitada. A força maligna não faz o que quer, não. E aí, essas forças malignas, com a permissão que lhes é dada, essas forças rondavam a moça. Entendem? A moça estava ali para ser batizada à vontade própria, só que os demônios, os diabos, as forças do mal não queriam deixar. Então elas rondavam a moça e faziam uma pressão absurda em seu corpo. A obsessão que sofria aquela moça era interna e externa. Como assim? Ela tinha visões aterradoras. A moça, que queria caminhar com as próprias pernas para ser batizada nas águas, ela tinha visões aterradoras. E seus sentidos estavam desconfigurados. Por dentro, a moça sentia uma efervescência de cólera, uma ânsia de desespero, e parecia até que os órgãos dela saíam do lugar. Intrépida e valente, aquela moça, ela usava toda a força que ela tinha, elevando o seu pensamento a Jesus, ao Criador, a Deus. E quando ela fazia isso, que ela elevava o pensamento dela a Jesus, ela conseguia caminhar, era devagar. Os outros caminharam para o tanque de água assim, normalmente, ela não. O passo era vagaroso, era bem devagar, aquele passo era pesado, era um passo curto e pesado, porque ela estava com correntes nas pernas. Era uma permissão que era concedida às forças do mal. Era como se as pernas tivessem acorrentadas, mas isso não impedia que ela caminhasse. O passo era curto, o passo era pesado, o passo era pequeno, mas ela ia rompendo lentamente. Apesar de toda a pressão que ela sofria, ela ia rompendo lentamente. A igreja e ela própria desejavam quebrar o mais rápido possível aquela corrente, romper com aquilo tudo. A igreja estava inteira rezando, pedindo a Deus para que a moça conseguisse adentrar naquele tanque, onde estaria, enfim, livre da opressão demoníaca. Quando ela conseguisse chegar naquele tanque de água santa, de água batizada, de água impregnada do Espírito de luz, do Espírito Santo de Jesus, pronto, ali cessaria qualquer pressão demoníaca. Esses que trabalhavam incessantemente para que a moça caminhasse para frente, eles oravam e pediam a Jesus, mas havia também aquela força demoníaca que fazia com que a moça caminhasse para trás, para ela desistir do batismo. Então agora passa a haver uma outra força. Além da corrente nos pés da moça, a moça dava 2 passos à frente, 1 passo para trás e querendo dar o segundo para trás, para não sair do lugar. Só que a medida era essa, era 2 passos adiante, 1 passo para trás. A força demoníaca fazia ela recuar. Onisciente, o grande Criador, Jesus, Deus, sabia o resultado da batalha. Deus sabia. Nos céus, os anjos cantavam um hino desconhecido dos humanos, cuja vibração descia na direção daquela igreja. Gente, vou contar uma coisa para vocês. E para que eu pudesse ser ouvido, eu precisava estar aqui na História da Meia-Noite. Começa a chegar uma música, um hino na igreja que jamais havia sido ouvido
mas um hino cantado por vozes angelicais, mas um hino tão lindo e tão profundo. Não, ninguém detectou em que língua. Teve gente que chegou a dizer que era em hebraico, mas não era. Era uma língua desconhecida, porque era a língua dos anjos. Então aquele hino, a vibração daquele hino cantado naquela língua desconhecida, ela vem dos céus para a igreja. As hostes espirituais malignas apertavam a carne frágil da moça, que começou a gritar: ai, eu não estou aguentando de dor. Gritava a moça: ai, eu não estou suportando a dor. Chegava a gritar, a moça caiu de joelhos. Ela não suportou, ela não resistiu, ela caiu de joelhos, deixando inclusive hematomas por todo o seu corpo. Mas a igreja não desistia. E aquele hino vinha de onde? Dos céus, cantado por anjos. Eu estava lá. Não foi que ninguém me contou. Eu vi e ouvi. A batalha incessante prosseguia, e a irmandade presente era tomada vorazmente pela guia do Espírito Santo. E foi no momento onde a luz divina quebrou o espectro negro ao redor da moça que ela conseguiu se levantar. Ela tinha caído de joelhos, mas ela caiu mesmo, ela bateu com os joelhos no chão. Os joelhos chegaram a sangrar. Ela caiu de verdade, mas a força do Espírito Santo foi prevalecendo. E ela conseguiu se levantar. E quando ela conseguiu se levantar, ela continuou trocando passos com aquela corrente nos pés e caminhou até o tanque, onde o cooperador, exausto, executou o batismo. Eu, fulano de tal, te batismo em o nome de Senhor Jesus Cristo. Oh, glória a Deus! Glória, glória, glória a Deus. E respondia em uníssono toda a igreja. Nessa hora, quando isto aconteceu, se fez ouvir vindo do céu um estrondo. Se fez ouvir do céu um grande estrondo. Eram os anjos em festa pela alma daquela moça que foi tirada dos domínios do mal. Os demônios ao redor da terra se dilaceravam de ódio, já planejando novas investidas. Eles não desistem, tá? Não é porque a força do mal perdeu aquela moça que eles estão totalmente derrotados, não. Eles também têm as suas permissões. É importante que a gente saiba disso. E eles não desistem. Deus e os seus anjos, assim como Satanás e seus demônios, se digladiam diariamente, a todo instante, por cada alma vivente. Pois os dois lados, luz e trevas, sabem que a carne tem prazo de validade. Eles sabem disso. É como a senhora que vai no supermercado e vai comprar lá um produto. Antes da senhora levar um produto, a senhora fala assim: deixa eu ver a validade. Porque esse produto, se ele tiver uma validade maior, é um produto mais fresco, é um produto melhor. Assim também é a luta pela alma de todos nós. Deus nos quer, nos ama, mas o Satanás também. Os demônios também nos querem. A disputa é pela nossa carne. E a carne vem com uma validade, sabe? Eles sabem. Ele olha na tua validade, fala: essa aqui vale até o dia, ó, essa aqui vale. Aí a disputa é por ela, é por aquela carne. Vale quase tudo. Observa que eu disse que não vale tudo. Eu falei vale quase tudo. Porque as trevas recebem uma permissão, mas tem um limite. Tem um limite. Ilimitado é o amor de Deus por cada um de nós. Porque todos nós, eu, você e você também, a gente vem com um prazo de validade. O que veio do pó ao pó retornará. Mas o Espírito, esse não. Esse ficará sob o domínio de um dos lados para todo sempre. Seja o lado da glória eterna, a glória de Deus, que é o que devemos buscar, seja a do tormento interminável. Eu sei que muita gente vai questionar, falar: puxa vida, Michel, eu estou ouvindo a sua história. E teve terror? Teve um grande terror.
porque tudo isso eu assisti e vi de perto. E todas essas manifestações sobrenaturais, tanto as demoníacas como as do céu, eu vi acontecer. O estrondo, a música cantada pelos anjos, o arrastar das correntes da moça, o grito da moça, o ferimento da moça, até que ela conseguiu ser mergulhada. Na verdade, ela buscou com as próprias pernas o mergulho nas águas do batismo. Meu amigo Paulinho Boa Pessoa, eu não podia deixar de contar essa história. Pertenço à família Sena. A família Sena tem a sua tradição dentro dessa igreja evangélica que eu frequento em Natal, no Rio Grande do Norte. Eu precisava contar nos detalhes essa história, para que todos também tomassem conhecimento dos dois lados. E quero fazer um alerta às pessoas que atentamente acompanham esse canal. Digo, amo o teu canal, é muito instrutivo o teu canal, Paulinho. O teu canal não se limita a contar histórias. É um pecado quando as pessoas dizem apenas que é um canal de histórias. Não é. O seu canal, ele é ilustrativo. Ele tem, embora não se autodenomine assim, ele tem um caráter educativo. Ele é ilustrativo, ele é educativo, ele é informativo. E por que não? Ele é extremamente espiritual. Hoje, eu espero que com a minha carta eu consiga chegar ao coração das pessoas, lembrando que duas forças se digladiam por você. Não esqueça disso. Você é disputado dia a dia, palmo a palmo, pela luz de Deus, que te ama de verdade, mas também pelas trevas. Cuidado, porque na sua atitude do dia a dia você pode ajudar uma força ou outra. Depende. Não existe uma frase que diz: Deus nos deu livre-arbítrio. É com esse livre-arbítrio que você tem que tomar todas as cautelas e cuidados do mundo. Preste atenção. Michele Sena, direto de Natal, no Rio Grande do Norte, participando do teu canal hoje, contando-lhe a história da meia-noite.